O que é para você estar mentalmente saudável? Como podemos lidar com esses problemas diários e compreender os nossos limites? Em tempos de pressão e estresse constantes de um fluxo de vida mais acelerado, cuidar da nossa mente é muito importante. Vamos entender mais sobre como a saúde mental impacta no nosso dia a dia e por que é fundamental falar abertamente sobre esse tema. Esse é o Apogeu, o programa que busca expandir o seu conhecimento. Eu sou a Maísa e no episódio de hoje iremos conversar sobre algo muito comum, mas pouco compreendido, que é a nossa mente. E para nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento e cuidado, trouxemos dois importantes convidados, o Dr. Rafael Barbosa, médico clínico, e o psicólogo psicanalista Rick Engler. Sejam bem-vindos! E meninos, me diz, para vocês, o que é saúde mental e o que engloba esse termo? Maísa, falar sobre saúde mental de uma forma precisa é um pouco difícil, mas eu posso definir como saúde mental a faculdade plena das condições mentais, como raciocínio, memória, pensamento, mediando as capacidades do indivíduo de se adaptar, de se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa melhor. A saúde mental consiste em manter um equilíbrio, né, Maísa, entre as ações físicas, as faculdades mentais, como o Rafael disse. Então, assim, é uma busca entre o equilíbrio, uma busca entre o autoconhecimento. Então, vocês diriam que a falta dela é o problema da nossa geração? Ótima pergunta. Nossa geração tem tido um aumento súbito das questões de ansiedade, depressão, que são as principais distúrbios mentais que a gente tem identificado. Mas, de uma certa maneira, a gente só tem quantificado essas questões atualmente, né? Então, comparar ela com antigamente, não sei se tem uma precisão tão grande assim, num rigor científico. Ao mesmo tempo, se eu falar para você, Maísa, como eram as condições de vida antigamente, em alguns padrões na questão mental eram mais brandas. Por exemplo, a questão de você trabalhar, conseguir um emprego, com esse emprego sustentar sua família, não tem segurança alimentar. Antigamente era bem mais simples. Hoje em dia, você vê que a cobrança, as prioridades estão sendo muito maiores e os salários são insuficientes para essa pessoa. E sem contar também outro fator muito importante que eu considero que são as redes sociais. Com as redes sociais, o ser humano consegue fazer uma comparação muito grande entre os outros, assim, e cada um vende um estilo de vida que às vezes é inalcançável. E isso causa uma angústia, um sofrimento, né? Principalmente para a geração mais jovem. Rick, como identificar os sinais de que a saúde mental está comprometida e que precisamos de ajuda psicológica? Então, Maísa, como eu falei, é uma questão assim, de autoavaliação, autoconhecimento. A gente precisa ter a consciência que é necessário se autoconhecer para saber quando está havendo algum desequilíbrio emocional, porque isso afeta a vida profissional, a vida pessoal. Então, assim, pode causar doenças mesmo mentais, algumas patologias. Então, assim, é necessário buscar ajuda. Só que o problema é a normalização desse assunto e o preconceito que ainda existe. A psicologia investiga isso e, assim, são investigações recentes, são estudos recentes. Mas, enfim, assim, a saúde mental é necessário para que a gente consiga concluir etapas simples ou complexas da nossa vida. Okay. E Rafael, você que tem contato diariamente com diversos casos de pacientes, você poderia nos falar se, de alguma forma, os problemas de saúde mental também podem se manifestar fisicamente? Então, Maísa, acontece sim, em muitos pacientes que eu atendo na unidade de pronto atendimento, na UPA, chegam com queixas de sudorese, taquicardia, falta de ar. E por qual motivo? Não um motivo cardiológico, um motivo pulmonar, mas sim por um motivo psiquiátrico. Normalmente está associado a uma síndrome do pânico, a uma transtorno de ansiedade generalizada, no qual os pacientes sentem essa inquietação, essa dor no peito, que muitas vezes pode ser confundida com infarto. E aí, fazendo exames gerais, fazendo eletro, a gente percebe que
descarta qualquer hipótese metabólica, sobrando então a hipótese de saúde mental. Também posso dizer que algumas depressões podem ser induzidas por alguns fatores externos. Por exemplo, já tive pacientes por causa de hipovitaminose, falta de vitaminas no sangue. Por exemplo, vitamina D, principalmente. Se você tem uma rotina de saúde, uma rotina de trabalho que você chega, sai antes do sol nascer e só chega depois que o sol se põe e fica o tempo inteiro sem exposição à luz do sol, que é de onde o corpo consegue metabolizar a vitamina D, você pode ter uma hipovitaminose dessa vitamina e gerar sintomas como a da depressão. Então a gente realmente percebe que toda essa questão de saúde mental é de um autoconhecimento, tanto de você se sentir mal, de você ir procurar ajuda e ver o que está acontecendo, né? Tanto em quadros clínicos quanto em quadros psicológicos. Precisamos fazer um breve intervalo e, na sequência, você confere mais esse bate-papo sobre a importância da saúde mental e como essas áreas trabalham juntas, onde podemos encontrar apoio especializado. Daqui a pouco, voltamos com mais Apogeu. Você sabia? Crianças, adolescentes, idosos e pessoas de baixa renda estão entre os grupos mais vulneráveis aos transtornos mentais no Brasil. Para esses grupos, a falta de acesso aos serviços de saúde, a exposição a situações de estresse e a fragilidade financeira agravam os problemas de saúde mental. Há também diferenças regionais e de gênero. Mulheres, por exemplo, são mais afetadas por ansiedade e depressão, e nas regiões com menos infraestrutura, como o Norte e Nordeste, o acesso ao tratamento é ainda mais limitado, aumentando mais o impacto das condições de saúde mental e mostram que saúde mental e contexto social estão profundamente ligados. Bem-vindos de volta, este é o Apogeu. E para você que acabou de chegar, estamos conversando com o Dr. Rafael Barbosa, médico clínico, e o psicólogo psicanalista Rick Engler, buscando entender os desafios da nossa mente e de que formas podemos lidar com eles. Nós sabemos que muitas doenças podem ser hereditárias, e isso inclui questões de saúde mental, mas além da genética, o ambiente ao nosso redor e o cotidiano também pode influenciar a nossa saúde mental. E afinal, os transtornos psicológicos podem mesmo ser herdados? E diante dessas influências distintas, como os tratamentos são adaptados? Bom, sim, os problemas psicológicos podem ser hereditários, mas assim, uma coisa que influencia muito mais é o ambiente. Se a casa daquela pessoa é favorável, se o ambiente de trabalho é suficientemente bom. Então, assim, vai depender dos fatores externos e internos. Concordo também com o Dr. Rick. O fator tanto da genética quanto o fator externo são essenciais para definir se o paciente vai ou não predispor uma condição de doença mental, na maioria das doenças mentais. Como é o processo de tratamento indisciplinares entre a psicologia e a medicina clínica? Em que momento as duas áreas precisam trabalhar em conjunto? Na minha opinião, sempre. Na questão de saúde mental, sempre o psiquiatra ou o clínico vai precisar da psicoterapia. Desconheço alguma doença mental que não precise da psicoterapia. Além da medicação, do manejo das condições de vida, descartar se tem alguma hipótese metabólica que esteja causando isso, precisa da psicoterapia. Sim, assim, são tratamentos complementares. Por exemplo, o paciente pode precisar de uma medicação, mas é assim primordial ele comparecer às sessões de psicoterapia ali num prazo determinado ali, entendido pelos dois, né, psicanalista, paciente, e o acompanhamento médico também é fundamental, principalmente para a questão medicamentosa, que é necessária dependendo da gravidade da doença mental ou dos transtornos psicológicos atuais. Porém, é fundamental também o desmame de quando a medicação já está fazendo o efeito ideal, e há essa necessidade de desmame
que é a redução de danos, né? A redução do uso de medicamentos, que pode também, em excesso, pode causar mais doenças e pode causar a piora da depressão, por exemplo, de quadros de ansiedade. Rafael, doenças físicas, crônicas ou não, podem estar interligadas ao desenvolvimento de problemas psicológicos? Sim, sim. Um caso muito comum que eu já atendi é a questão da dor crônica. Pacientes que têm dores crônicas, principalmente pacientes idosos ou pacientes que têm dores crônicas por muitos tempos, tendem a desenvolver quadros de depressão, tanto moderados quanto severos, porque lidar com essa dor constante é algo angustiante, e o fato de não ter nenhum alívio, conforto, mesmo com medicações atuais, ou com as medicações que dopam o paciente, tiram a funcionalidade, causa sendo muito frustrante, piorando essa condição mental do paciente. Depois de conversar sobre o assunto com os nossos convidados e entender o que podemos fazer para cuidar e tratar da nossa psique, o nosso repórter Leonardo Luiz foi até o Núcleo de Atendimento Psicológico, o NEAP, da Cruzeiro do Sul, no campus da Liberdade, para conversar com os gestores do núcleo, buscando entender o procedimento e destacar a importância de programas gratuitos de tratamento psicológico da comunidade. É com você, Leonardo. Em um mundo cada vez mais acelerado, a saúde mental se tornou um tema de grande relevância. Nos últimos anos, o aumento dos casos de ansiedade e depressão despertou a atenção de especialistas e da sociedade como um todo. Para entender melhor essa questão, nossa equipe veio conhecer o NEAP, Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico, para conversar com os alunos em formação e profissionais que atuam nesse projeto. Estamos com o Felipe, de 27 anos, psicólogo formado, que é um dos responsáveis pelo projeto do NEAP. Fala pra gente, Felipe, como funciona esse projeto, como surgiu essa ideia? Sim, né, o serviço escola ele surge a partir do momento em que é implementado o curso de psicologia em uma universidade, é proposto pelo Conselho de Ética de Psicologia que se implemente também um serviço escola. Então, tanto para viabilizar a prática dos alunos, quanto para ofertar serviços para a comunidade ao entorno. Então, a gente oferta não só os serviços de psicoterapia individual, né, que é o de prática que todo mundo conhece, mas também a gente oferta psicodiagnóstico para crianças, adultos, então a pessoa sai daqui com um laudo, uma hipótese diagnóstica. Também a gente tem parcerias com instituições no entorno, desde escolas até centros de acolhidas, então os nossos alunos vão para essas instituições para realizar desde atendimentos grupais, rodas de conversa, então tudo depende da demanda dessas instituições. Legal, conta pra gente como eu faço para adquirir esse serviço, caso eu precise ou quis indicar para algum amigo e familiar. Tá, pode entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp. Então, todas as unidades possuem, menos as unidades mais novas, que são Vila Lobos e Guarulhos, né, que não estão em pleno funcionamento, mas pode entrar em contato direto pelo nosso WhatsApp ou pelo telefone. Agora, falando desse lado psicológico, em seu ver, quais são os principais fatores que podem levar uma pessoa a ter doenças mentais, ansiedade, depressão e afins? Tá, o que a gente precisa pensar é que nós somos, né, seres biopsicossociais, né? Então é sobre o todo. Então, quando a gente inicia, né, um atendimento psicológico, a gente sempre faz essas entrevistas iniciais onde a gente investiga a vida inteira da pessoa. Porque o que desencadeia qualquer tipo de psicopatologia é uma palavra que todo psicólogo e estudante de psicologia utiliza, que é depende. Então a gente sempre tem que olhar o todo dessa pessoa, investigar o todo, para entender que tipo de área está sendo, né, prejudicada, ou de onde que vem isso, e nem sempre o de onde é o que mais importa, né? A gente precisa, num primeiro momento, a depender da abordagem, de como esse profissional trabalha, né, trabalhar em cima desses sintomas, para depois a gente adentrar para de onde vem, para assim a gente conseguir minar de vez ou né, auxiliar o máximo possível esse paciente, essa pessoa que busca pelo atendimento. Ao seu ver também como psicólogo, você acha que existe muita resistência ainda das pessoas a admitirem que existem realmente doenças psicológicas? Eu acho que a gente evoluiu bastante, assim, olhando de uns anos para cá, desde a minha época de universidade mesmo, eu acho que houve uma crescente, acho que principalmente com a questão da pandemia, acho que a saúde mental passou a ser um pouco mais valorizada. Por óbvio, ainda existe diversos tipos de preconceito, né? Porque é diferente de, por exemplo, quando você quebra uma perna, é algo que é visível, né? A saúde mental não é tão visível assim. Mas eu acho que a gente tem evoluído bastante, caminhado bastante por um
um caminho onde as pessoas têm passado a entender um pouco mais ou a estar um pouco mais aberta para esse tipo de questão. Tá certo, Felipe, muito obrigado por ceder o seu tempo e espaço do NEAP para a nossa reportagem. Mais alguma informação adicional que você quer acrescentar? Acho que é importante salientar que, por mais que a gente seja aberto ao público, alunos do próprio campus e funcionários também não podem fazer os atendimentos. Então, caso essas pessoas queiram, elas podem procurar outros campos de referência. Então, se você estuda na Liberdade, você pode procurar o campus Paulista, que é o mais próximo, ou qualquer um dos outros que também oferecem o serviço. Tá certo, Felipe, muito obrigado pelo papo, pelas suas informações. E para quem precisa de um apoio psicológico, pode procurar o NEAP. Eu falei aqui com o Felipe, 27 anos, psicólogo formado, um dos responsáveis técnicos pelo NEAP, Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico. Todos buscam qualidade de vida, e só em ser ouvido e ver que um parecer especializado pode fazer a diferença na obtenção desse objetivo já vale a pena. São realizados diariamente cerca de 70 atendimentos individuais. Procure ou indique quem precisa do NEAP. As sessões são semanais e o Código de Ética Profissional garante a confidencialidade das consultas. No NEAP, psicólogos, estagiários, professores, supervisores e assistentes sociais trabalham em conjunto para diagnosticar e oferecer atendimento psicoterapêutico a crianças, jovens e adultos da comunidade. Nossa equipe também quis saber quais são as dúvidas que vocês aí de casa têm sobre saúde mental. Vamos para um breve intervalo agora e assim que voltarmos, quem vai perguntar para os nossos convidados serão vocês. Você sabia? Além de afetar a vida das pessoas, os transtornos mentais também têm um impacto econômico profundo no Brasil. Estudos mostram que a depressão, a ansiedade e outros transtornos causados pelo aumento de custos no sistema de saúde, uma vez que desabilitam os tratamentos da produtividade no trabalho, também é afetada pessoas que convivem com os transtornos mentais, podendo ter dificuldades para manter o rendimento e até acompanhar o trabalho regularmente. Cuidar da saúde mental, portanto, é também cuidar do desenvolvimento econômico do país. E como prometido, agora vamos responder as dúvidas que vocês nos enviaram sobre saúde mental. E para começar, vamos assistir o primeiro vídeo. Oi, meu nome é Bárbara, eu tenho 22 anos e a minha dúvida é: vivemos em uma sociedade que cobra o tempo todo o sucesso e a produtividade. E eu gostaria de saber como que isso afeta a saúde mental, principalmente a dos jovens. Muito obrigada, Bárbara, pela pergunta. Rick, você pode responder essa? Claro. Bárbara, esse excesso de demandas que existe na vida, principalmente dos jovens, pode ser muito prejudicial pela busca dos resultados e pela pressão excessiva. Ou seja, uma pessoa que é pressionada pode não entender muito bem o seu limite e precisa se consultar para entender até onde ela pode ir. Então, assim, na vida do jovem tem a demanda dos estudos acadêmicos, a demanda do trabalho, dos relacionamentos. Então, esse aglomerado de responsabilidades pode afetar, sim. Obrigada, Rick. Vamos para o próximo vídeo? Oi, meu nome é Paulo, eu tenho 23 anos e a minha dúvida é: quais práticas de autocuidado podemos tomar no nosso dia a dia para cuidar da nossa saúde mental? Obrigada, Paulo. Rafael, você consegue responder essa? Sim, claro. Então, Paulo, práticas que a gente pode utilizar para cuidar da nossa saúde mental seria fazer atividade física, se alimentar bem também entra, rever as nossas relações, ter relações benéficas, evitar relações tóxicas, estar em dia, às vezes, com uma psicoterapia para tentar rever o nosso estado emocional, como a gente se vê, como os outros nos veem, fazer atividades lúdicas, como ler livros, entre outros. Mas o cuidado com a saúde mental é algo que você vai construindo com o tempo, né? Saber os seus limites, saber até onde você pode chegar, do estresse ou não, nesse sentido. Obrigada.
Obrigada, Paula. Vamos para o último vídeo? Oi, meu nome é Anne, tenho 19 anos e a minha dúvida é: quais são os sinais que devemos ficar atentos no nosso dia a dia para saber se a nossa saúde mental está sendo afetada? Obrigada, Anne. Rick, você pode nos ajudar? Claro, Anne, tem muitos sinais que podem ser identificados no nosso dia a dia para saber se a saúde mental está sendo comprometida. Por exemplo, irregularidade do sono, enxaquecas frequentes, ter boas relações entre os ambientes de trabalho, por exemplo, ou familiar, falta de alimentação ou uma alimentação irregular, falta de fome, falta de libido. Então, assim, são alguns dos vários sinais que podem ser identificados. Obrigada, Rick. Obrigada a todos que nos enviaram as perguntas. Foram ótimas questões que enriqueceram muito a nossa conversa. E agora eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. É possível ser mentalmente saudável? Sim, claro que é possível, Maísa. Para ser mentalmente saudável, tem que ter um estilo de vida saudável, uma boa relação interpessoais com as pessoas com quem você convive, saber se analisar, se auto-ver os problemas que você tem no dia a dia, saber lidar bem com isso e caso tenha algum problema que pode acontecer, procurar um especialista. Tanto pode ser o médico, o psiquiatra, o clínico ou o psiquiatra. Sim, é possível, assim, não é algo fácil, mas é algo palpável. E por hoje ficaremos por aqui. Muito obrigada ao Dr. Rafael Barbosa e ao psicólogo Rick Engler. Foi um prazer enorme ter vocês aqui nesse episódio. Prazer é todo meu, Maísa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Maísa. Obrigado ao pessoal da Apogeu. Foi um prazer. E eu espero que vocês aí de casa tenham entendido a importância de cuidar de si mesmo e das pessoas em sua volta, visando sempre o corpo e, a partir de agora, a mente. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Este foi mais um episódio de Apogeu. Um beijo e até a próxima.